Ok, então já são 9h10 da noite, hoje é 22/4/2021, e o tema de hoje vai ser o espermograma na prática clínica. A apresentação vai ficar a cargo do Dr. Leandro Cruel e a moderação pelo Dr. Caio Schmidt. Ô Caio, fala um pouquinho sobre a importância do espermograma no nosso dia a dia. Bom, então boa noite aí a todos os colegas. Hoje a gente então vai conversar um pouco sobre o espermograma na prática clínica, e eu conversei um pouco com o Leandro antes, que eu acho que a ideia é justamente a gente colocar aspectos práticos sobre esse exame, que é muito solicitado e nem sempre muito bem interpretado, né? Então, acho que é bom que a gente possa esclarecer e conversar bem sobre os detalhes do exame, para que a gente, enfim, saiba ver melhor um exame que é, na verdade, o passo inicial da investigação de uma possível infertilidade masculina, né, ou de casal. Então, o espermograma, ele é o exame inicial, deve ser o exame inicial, e a gente indica, né, investigação de um casal após 12 meses sem uma gravidez espontânea. Lembrando que mulheres acima de 35 anos, a gente já está autorizado a iniciar a investigação quando ela passa dos 6 meses, então existe essa diferença. E o exame inicial do homem sempre é o espermograma, né? Então, nós vamos estar falando hoje sobre o primeiro exame e dali o que vai partir os próximos exames ou até mesmo já um diagnóstico na investigação do fator masculino. Então, ele é muito importante porque ele é o primeiro passo, e ele foi atualizado em 2010, e até hoje existem laboratórios que não seguem os parâmetros de 2010, né? Então, o Leandro provavelmente vai comentar isso, mas é importante que hoje a gente faça uma atualização e um bate-papo sobre esse exame tão importante no passo inicial da investigação. Então, hoje quem vai falar com a gente é o Dr. Leandro Cruel, aqui meu colega gaúcho, meu amigo, foi meu estagiário quando eu era residente. Por um destino, não fizemos residência no mesmo serviço, mas, enfim, seguimos aí numa parceria de nos encontrarmos em congressos aqui em Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra estar com ele aí para falar sobre esse assunto, e que ele se descobriu aí gostar desse assunto da reprodução humana. Então, muito bacana aí dividir com ele hoje essa conversa com vocês. Então, Leandro, é contigo a palavra aí. Ótimo, obrigado, Caio. E, bom, ok, obrigado. Aqui, opa, tá. Teu microfone está desativando sem querer, eu acho. Agora tá ok agora? Tá ok. Ah, não, então tá. Então vamos dar sequência aí a essa introdução do Caio aí e vamos lá, né? O assunto ele é bem extenso, tive que dentro do possível filtrar o que eu achei assim mais relevante, mas é um assunto bastante extenso, então vamos lá, né? Vamos começando e vamos discutindo e aprofundando no que acharem mais pertinente aí da apresentação. Então, ok. A tela tá visível para todos aí? Tá ok? Sim, Leandro, Okay, tudo então, ok. Vamos lá, então. Deixa eu só... Aqui.
Bom, só para iniciar, né, comentando que aqui 20% dos homens inférteis apresentam uma análise seminal normal. O espermograma, na verdade, ele não é nenhum atestado de fertilidade, ele apenas avalia o potencial fértil daquele homem, né? Essa introdução aqui também dizendo que o espermograma não é um exame de simples interpretação, já é para derrubar um pouco, né, alguma ideia que nós podemos ter que o espermograma realmente é um exame resolutivo e que nós vamos ter grandes respostas com ele. Na verdade, ele é um exame, apesar de ser o nosso primeiro exame, nosso primeiro contato com o paciente supostamente infértil, mas ele é um exame ainda cheio de falhas. E, então, nós precisamos nos cercar o máximo de informações possíveis com ele, mas mesmo assim, né, não é uma garantia de diagnóstico nem de nada do tipo. Então, essa primeira introdução para nos mostrar que o exame tem muitas falhas, né, independente mesmo sendo feito nos melhores laboratórios. Aqui os critérios da OMS de 2010, fazendo um comparativo com os critérios de 99. Então, aqui, nós formos observar os critérios vigentes de 2010, algumas alterações muito relevantes ocorreram, né? Por exemplo, a concentração dos espermatozoides, que passamos aí de 20 para 15 milhões, né? Aqui, na concentração total, passamos de 40 para 39, o volume de 2 para 1,5 ml, a motilidade de 60% na total baixou para 40%, os progressivos de 50% para 32%, e a vitalidade de 75% para 58%. Bom, que já gera uma interpretação inicial aqui, né, que na verdade, todos os parâmetros baixaram. Então, já começa alguns questionamentos. Por exemplo, né, um paciente que nós poderíamos ter no consultório em uma investigação da infertilidade, lá com 18 milhões por ml, por exemplo, levando em consideração da concentração, a partir de 2010, até antes de 2010, ele estaria em investigação e um potencial causador da infertilidade do casal, e a partir de 2010 ele é considerado fértil, né? Então, assim, isso já começa a gerar alguns questionamentos, né? Então, que muitos pacientes que tinham alguma avaliação borderline dos critérios de 99, eles, assim, passaram, ou mesmo inférteis, melhor dizendo, em 99, passaram a ser férteis de 2010. E, na verdade, os pacientes são os mesmos, a infertilidade segue a mesma. Isso já é um dos primeiros pontos de crítica dos critérios da OMS, que, enfim, né, que alguma coisa merece uma reflexão sobre isso. E é isso que eu vou expor aqui. Os critérios da OMS de 2010 foi feito assim, na verdade, um estudo com análises seminais de quase 2.000 homens, 1.953 homens, né? Foram 5 estudos envolvendo 7 países em 3 continentes. O tempo de gravidez, análise de sêmen foram de homens que engravidaram as suas parceiras no período inferior a 1 ano. E a OMS ela adotou o percentil 5 de uma curva de Gauss para considerar a normalidade do exame. Bom, esse trabalho aqui, que é um trabalho do Dr. Sandro Esteves, é um trabalho que aponta as críticas, justamente isso aí. Nós fazemos uma reflexão e não simplesmente aceitarmos o novo parâmetro, mas refletir e avaliar, e usarmos argumentos em cima disso, né, de uma reflexão dessa mudança aí, se isso daqui a pouco não está até nos atrapalhando, né? Bom, aí então, nesse trabalho, o Dr. Sandro Esteves, ele faz alguns comentários que a média de idade desses homens foi 31 anos, uma única amostra de sêmen foi usada para análise, existe um viés metodológico, porque foram em países distintos, com estudos com metodologias diferentes, diferenças regionais e étnicas, né? Comentando que nós não podemos generalizar o padrão masculino do planeta em cima de 7 países, né? Que têm as suas culturas próprias, os seus hábitos próprios,
uma dieta mais específica, enfim, uma exposição a ambientes externos próprios daquela região. Então, são situações que nós devemos, pelo menos, refletir, né? E aqui, aquilo que eu estava comentando. Então, nós devemos fazer uma reclassificação dos casais inférteis. Então, aqueles casais que antes eram considerados inférteis pelos critérios 99, agora, então, esses homens agora são férteis. Então, o fator agora, quem sabe, seja feminino, né? Ou vai ser uma infertilidade inexplicada, né? De um homem que tem 18 milhões por ml, por exemplo, no espermograma, né? Gera esse questionamento aí, né? E outra, o atraso na investigação masculina. É aquela situação onde, numa investigação inicial, o exame já vem, né, com alterações assim próximas da normalidade, né, ou, na verdade, na normalidade dos critérios da OMS, mas discretamente melhores, e tu vai classificar aquele homem como, não, teu exame está tudo ok, né, sigam tentando, vamos para uma clínica, né, então isso pode gerar um atraso na investigação masculina, né? Baseado que se tu for se basear nos critérios de referência do laboratoriais atuais, isso muitos casos são homens que fatalmente eles certamente têm potencial de serem férteis, né? E baseado nos critérios atuais nós não investigaríamos ele, né? Então isso são vários pontos que é aí que o Dr. Sandro aponta nesse trabalho e que são de extrema relevância, né? Fazendo estudo, esse trabalho, não tem como tu não concordar com todos os argumentos dele, né? Aqui mostra o percentil, a curva usada para fazer a análise do percentil e do critério da normalidade. Então, olhando aqui, nós vamos, a OMS concluiu que 5% apenas dos homens, desses 2.000 homens aproximadamente, que engravidaram suas esposas, apenas 5% tinham esses valores que foram adotados como o ponto de corte da normalidade. 5% apenas, uma minoria realmente, uma minoria que tinha realmente esses parâmetros aí. Então, assim, a média da população, o topo da curva, 50% dos pacientes que vai estar no percentil 50, eles tinham, por exemplo, na concentração, 73 milhões. A média foram 73 milhões por ml, né? Então, 15%, a gente titular um paciente como ele sendo fértil com 15%, sendo que nessa própria amostra da OMS, apenas 5% dos pacientes, né, tinham esses valores, 95% tinham um espermograma melhor que esse, né? Então, isso já gera, né, um questionamento de muita relevância, né? Como ele comenta aqui, né? Nós não podemos comparar os resultados com limite inferior, né? Apenas com o limite inferior, mas também com o percentil 50, já que representa a média daquela população estudada ali dos homens férteis, né? O percentil 50, né, o doutor Esteves comenta, seria o mais realista para ajudar na compreensão do perfil seminal de um paciente em comparação ao grupo de referência. Então, esse gráfico já fala muito e já dá muita noção de que realmente esse ponto de corte inferior é muito questionável, né? Então, a gente tem que ter muito bom senso na interpretação e na análise do espermograma, né? Aqui, por exemplo, aqui ele comenta, aqui é um outro trabalho, comentando da qualidade seminal que nós estamos enfrentando no mundo, né? Uma piora da qualidade seminal a nível do mundo todo. Tem vários trabalhos que apontam isso, né? Esse aqui eu exemplifiquei com esse aqui, que esse aqui é um trabalho com 26 mil, mais de 26 mil homens franceses com análises seminais entre 1989 e 2005. E aqui mostrando, fazendo uma análise da concentração e da morfologia desses homens, né? Então, observe que, com o passar das décadas, houve um declínio significativo tanto da concentração quanto da morfologia, né? Isso é uma tendência, N trabalhos mostram esse mesmo achado, né? Que nós estamos observando é que, com o passar das décadas, a qualidade seminal e o potencial reprodutivo do homem ele está num decréscimo. Isso vem ocorrendo ano após ano, né? Tem
esse outro trabalho, que até esse aqui foi o doutor Henrique compartilhou conosco outro dia no grupo, né, que também, indo para essa mesma linha, né, comentando a tendência, né, da concentração espermática com o passar do tempo, né, essa revisão sistemática. Então, foram avaliados 185 estudos de 50 países e mais de 42 mil, praticamente 43 mil homens, né? E houve um declínio da concentração espermática no comparativo no passar de todos esses anos, e houve uma queda de aproximadamente ali 0,75 milhões, chegando a 1 a 2 milhões a mais em homens fumantes. Então, teve esse acréscimo aí de 1, 2 milhões de espermatozoides ao ano nessas análises seminais, né? Então, a concentração espermática, a conclusão também do trabalho, ele comenta aqui, a concentração espermática ela está relacionada à saúde global do homem, né? E a redução da sua concentração prevê um aumento da morbidade e mortalidade como um todo. Então, isso também nos ilustra que o espermograma, além de uma análise de infertilidade e para esse fim, essa investigação de infertilidade, ele é um marcador da saúde masculina como um todo, né? Dificilmente assim um homem, né, sem um critério direto da infertilidade, um homem saudável e um estilo de vida adequado vai ter um exame alterado, né, exceto se tiver algum fator da infertilidade, né? Então, aqui também esse outro trabalho, aqui, ó, não, desculpa, esse eu vou ilustrar daqui a pouco. Aqui, ó, só retrocedendo, as causas do que está levando a essa piora da qualidade seminal do homem no passar das décadas, eles nos ilustram que seriam isso aí, a obesidade, o sedentarismo, piora na qualidade do sono, poluentes ambientais, desreguladores endócrinos, estresse, uso de drogas. Aqui ele comenta também, que eu achei interessante, da ingesta de gorduras saturadas e acrilamida. Essa substância ela tem uma importância bem relevante na fertilidade, tanto que o FDA e a OMS eles alertam em relação ao uso da acrilamida, a ponto de que até tem uma foto aqui de uma embalagem, né, de fast food, comentando aqui, né, de problemas que podem ser causados pela acrilamida. A acrilamida ela é uma substância que ela existe nos carboidratos e ela é liberada a partir de uma temperatura elevada, em torno de 120 graus, assim, se for assado ou frito, libera a acrilamida, né? Então, que é o caso aí de um fast food de batata frita, enfim. Então, libera, e isso é um fator de risco, né? Além de ser também causadora de câncer, também é um risco para a infertilidade, está descrito ali. Então, isso aí todos esses quesitos citados aqui são alterações do mundo moderno. Hoje em dia, a tendência realmente a obesidade, o sedentarismo, aí uma alimentação mais compulsiva, a obesidade, o estresse que a vida moderna nos gera, então aí já vem a piora da qualidade do sono, os poluentes ambientais, né, poluição do ar, exposição a fatores aí como agrotóxicos, seja o que for. Então, são vários fatores que contribuem e estão levando, provavelmente, esses fatores a uma piora da qualidade do sêmen que está se dando ano a ano, né? E o mais intrigante, o mais preocupante, aliás, é que, analisando tudo isso, é difícil a gente vislumbrar que vai ocorrer uma mudança a nível do mundo, assim, a ponto de inverter isso, né? Isso vai ser, acho que as melhoras vão ser pontuais a partir da conscientização individual de cada um, de tentar ter um estilo de vida mais saudável dentro do possível, do contexto do mundo moderno, né? Então, esse aqui é um outro trabalho que fala sobre os efeitos, né, da síndrome metabólica, fazendo um comparativo aqui da qualidade do sêmen e da síndrome metabólica, bem como também os hormônios sexuais. Então, aqui foram 11 estudos, 1.700, mais de 1.700 casos, mais de 11 mil controles, e os casos, eles tiveram, né, todos os pacientes com síndrome metabólica, que aí são os pacientes obesos, hipertensos, dislipidêmicos e com resistência à insulina, né?
eles tiveram uma diminuição, né, estatisticamente significativa de vários parâmetros seminais. Concentração total, e a contagem total, concentração, morfologia, vitalidade, motilidade progressiva, também houve uma piora da fragmentação do DNA, houve uma redução, uma piora da testosterona, e uma piora da inibina, bem como do FSH. Então, assim, só não houve diferença em relação ao volume de sêmen, a motilidade total, LH, estradiol, prolactina e antimileriano. Mas os demais parâmetros seminais, que foram quase todos os principais, houve uma redução. Então, assim, isso nos leva à conclusão de que a síndrome metabólica ela é um fator de risco importante para a infertilidade, né? Avaliando a infertilidade isoladamente, ela é um fator de risco. Não é o objetivo da aula aqui hoje, mas também, como puxo o gancho desse assunto, só vou fazer um comentário também, até para uma reflexão e um questionamento futuro a respeito da cirurgia bariátrica, né? Que a cirurgia bariátrica, embora avaliando tudo isso, parece passar uma impressão de que ela seria muito resolutiva, mas para o quesito da infertilidade, tem casos onde ocorre uma piora do parâmetro seminal após cirurgia bariátrica, né? Independente do método, desabsortiva ou restritiva ou mista, né? Com uma tendência maior para desabsortiva, mas assim, alguns pacientes têm uma piora seminal, levando inclusive alguns à azoospermia. Então, assim, é recomendado até que em pacientes assim que ainda desejam filhos e estão às vésperas de fazer uma cirurgia bariátrica, que seja pelo menos comentado, expor eventualmente uma possibilidade de uma criopreservação, congelamento de sêmen, né? Também está descrito que após o acompanhamento de 1 ano desses pacientes, né, se por acaso não houve dano na espermatogênese ou se por acaso teve uma piora ou melhorou, a partir de 1 ano nós já estaríamos autorizados a desprezar o material congelado, né? Já teria estabilizado o quadro. Não ocorre com todos, né? Alguns ocorre uma melhora do sêmen, mas fica um questionamento aí que só para ilustrar, né, sobre a cirurgia bariátrica. Aqui é um outro ponto que eu acho de fundamental importância, que é a variação biológica do sêmen. Bom, este gráfico aqui eu tirei do manual da OMS. Aqui ele comenta o seguinte: é uma variação da composição do sêmen ao longo de 1 ano e meio, certo? Que foram feitos com 5 jovens. Então, foram 5 voluntários saudáveis que participavam no grupo placebo de um estudo de contracepção masculina. Então, aqui, cada linha dessas aqui é um jovem, né? Um deles avalia o total de espermatozoides, a contagem total, e outro a concentração por ml, né? Então, assim, o que se observou, né? Que ao longo desse 1 ano e meio, cada ciclo desses reflete uma coleta de sêmen, né? Então, observem a variação que isso ocorre, né? São pacientes assim que tinham aqui, esse aqui, por exemplo, 300 milhões, em algum momento ele ficou oligospérmico, né? Tem uns pacientes que ficam quase azospérmicos e numa outra coleta já tem lá 200 milhões no total e assim vai. Então, é muito relevante a variação biológica que nós podemos ter na célula de Sertoli, tanto por uma exposição que qualquer um desses jovens pode ter tido, né? A gente teve um período infeccioso, o uso de alguma medicação gonadotóxica, e aí repercutiu isso no outro espermograma, depois reverteu, mas independente também da exposição, ocorre essa variação biológica nas células de Sertoli, então não há uma estabilidade do controle seminal, né, do homem. Isso é para exemplificar de que uma informação que nós já temos e sabemos, mas na prática a gente tem que dar valor, é que nós nunca devemos avaliar a qualidade do sêmen de um homem a partir de uma única amostra. Vejam o quanto varia. Não podemos, mesmo que o espermograma seja feito no melhor laboratório,
não podemos definir condutas, não deveríamos, pelo menos, né, a partir de uma única análise de sêmen. Este gráfico aqui colabora com aquela outro questionamento no estudo passado ali que eu mostrei do Dr. Sandro Esteves, que a própria esses critérios novos da OMS são baseados em uma única amostra de sêmen. Então, se nós formos avaliar que isso aqui é do próprio manual da OMS, esse gráfico aqui, então praticamente se contradiz, né, no sentido que uma única amostra, né, olha a variabilidade que esse mesmo homem pode ter das amostras, né? Então, esse eu acho um dos pontos principais da mensagem para deixar hoje do espermograma é sobre esse assunto aqui, dessa variação biológica. Eu acho de extrema relevância isso, né? Bom, entrando um pouco em algumas questões técnicas, né, da coleta do espermograma, né? Bom, o ideal é que seja num frasco atóxico, com uma boca larga, ali, como tá ali ilustrado, né? E, assim, as condições de coleta também devem ser adequadas, né? Isso aí a gente sabe que uma das principais causas de alteração do sêmen, alteração de espermograma, é a coleta ou condições de coleta, né? Aí a gente já começa a entrar na situação de que precisamos de laboratórios especializados para isso, para ter um exame com algum valor relevante, né? Não adianta, pelo menos aqui em Passo Fundo, os laboratórios de análises clínicas que fazem coletas de sangue, nenhum faz exame decente de coleta de espermograma. Aqui, a gente precisa mandar, que é o mais adequado, para as clínicas de fertilização. Que lá, sim, né? Lá é um laboratório próprio, né? É um biólogo que só olha a sêmen, é totalmente diferente. As condições de coleta também são fundamentais, né? Nada adianta te dar um frasquinho e mandar ir num banheiro ali, que tem um monte de gente na volta, faz a coleta ali, um batendo na porta, ou tentando abrir a maçaneta. Quer dizer, as condições da coleta influenciam diretamente o próprio exame, inclusive em relação à concentração e tudo mais de espermatozoides. Então, isso tem que ser levado em conta. Eu até costumo questionar como é que foi o momento da coleta, coisa que como foi uma situação tensa, é mais um critério para te desprezar, talvez, um pouco mais os achados daquele exame. Então, as condições de coleta são de extrema importância. Essa outra foto aqui, essa aqui é uma foto, é um preservativo próprio para isso, né? Eu até coloquei aqui porque eu me deparei com esse contexto aí, até acho que um tempo atrás, aí, algumas semanas, uns 2 meses atrás, eu até no grupo ali questionei, eu tinha um paciente que ele um paciente com potencial infertilidade, um casal infértil, né? E ele não conseguia fazer coleta de sêmen. Ainda era um testículo único por criptorquidia, quer dizer, ele tinha vários fatores que eu precisava ter uma análise. E ele tinha algum bloqueio assim próprio, que ele nunca conseguiu se masturbar na vida, ele não conseguia ejacular sob masturbação, apenas com penetração. E aí eu fui atrás desse preservativo, até foi o Dr. Glina que me ajudou ali, que conseguiu esse preservativo, me enviou até, e foi o que solucionou de fato, né? Aí ele conseguiu fazer a coleta e deu para analisar os parâmetros e tudo mais. Esse é um preservativo próprio, um preservativo plástico, especificamente para isso, né? Que o de látex comum, ou qualquer outro que você tenha no mercado aí disponível, né? Nenhum, né? Eles todos são tóxicos e alteram principalmente a motilidade. Então, fica também a nível de curiosidade, mas alguém pode se deparar com uma situação como eu e que precise, né, de um material desses aí, de um preservativo desse para fazer uma coleta. Quanto ao volume do ejaculado, né? Aqui sim, aqui a nível de curiosidade, que 90% a 95% de todo o ejaculado são por secreções provenientes da próstata e vesículas seminais. Eles fizeram com comparação de homens pré e pós-vasectomia, né? Então, quase todo o líquido realmente da vesícula seminal, principalmente até. A hipospermia, ela seria, assim, algumas causas dela seriam a obstrução de ductos, ausência de vesículas seminais, obstrução das próprias vesículas, ejaculação retrógrada, entra aqui que a gente, às vezes, não deve esquecer, né, do hipogonadismo, é uma causa também,
Perda na coleta, aí já entra o que nós estávamos comentando antes, perda na coleta, aqui também orgasmo incompleto, isso aqui também, né? Isso faz parte da coleta, né? Está num ambiente adequado, está fazendo uma masturbação, ele está tenso, louco para se livrar daquele contexto, né? O orgasmo incompleto também gera perdas tanto no ejaculado quanto dos demais parâmetros, como já falei. E uma abstinência inadequada, né? A hiperespermia, que seria mais de 5 ml, é uma situação rara, é rara mesmo, né? Pode refletir alguma exudação, algum processo inflamatório, mas aí já é um achado raro. A liquefação, aqui também a gente entra num assunto que parece não ter muita importância, mas ele é interessante. A liquefação é o seguinte, né? Em relação ao ejaculado, todo o sêmen ele coagula, logo após a ejaculação ele coagula. Coagula através de proteínas das vesículas seminais. Quando ele não tiver essa coagulação, né? Ele nem chegar a coagular, isso pode ser em virtude de obstrução de ductos ejaculatórios, ausência congênita de vesículas, disfunção das vesículas. Ok, mas o que se espera? Se espera que, após o ejaculado, ele coagule, né, através dessas proteínas da vesícula seminal e logo ele se liquefaça, né, que ocorra a liquefação. E essa liquefação, ela se deve dar em um período inferior a 30 minutos. Né? A liquefação é um processo feito pelo PSA. Até o Dr. Sandro coloca ali no capítulo dele que, se por acaso ela não ocorrer, passado 1 hora, né, provavelmente está relacionado a algumas alterações prostáticas. Né? Aí, falando agora sobre a concentração dos espermatozoides, né? Assim, aqui só para ilustrar, né, algumas causas de oligospermia. A principal delas, que a gente já sabe, é a varicocele, aí vindo outras, né, hipogonadismo, criptorquidia, orquites, uso de medicamentos gonadotóxicos, abuso de anabolizantes, radioterapia, quimioterapia, né? Mas lembrando também que quando for severa essa oligospermia, temos que acrescentar nas nossas suspeitas a microdeleção do cromossomo Y e bem como também lembrar de solicitar o cariótipo aqui, né? Lembrando que em casos de azospermia ou de oligospermia severa, né, uma das causas principais genéticas, né, seria o Klinefelter, né, sempre pensando na possibilidade do Klinefelter. Então, essas duas situações a gente não pode esquecer de solicitar, mesmo num paciente que tem uma varicocele grau 3, com uma hipotrofia severa, né, não isenta ele de ter algum problema desses. Então, sempre devemos pensar. O próprio cariótipo, né, sempre tem em mente, né, porque às vezes o próprio Klinefelter, que é a alteração genética mais comum, nem sempre o paciente ele tem aquele biotipo típico, né, do Klinefelter, braços longos, grandão, pernas longas, mamas, enfim. Eu mesmo me deparei há pouco tempo com um paciente com uma azospermia e na investigação veio Klinefelter e ele tinha um biotipo totalmente normal, nunca desconfiei, inclusive era baixinho, tudo. Então, assim, temos sempre que pensar, né, e solicitar o cariótipo em oligospermias severas, abaixo de 5 milhões, incluir sempre essa avaliação desses dois critérios aí. A motilidade dos espermatozoides, bom, aqui eles se classificam nos progressivos e nos não progressivos, que são esses que são contabilizados, né? Os progressivos, eles são lineares, eles vão para frente, são os que nós queremos aí, que nós precisamos ter, baseado nesses últimos critérios, aí 32% pelo menos. Os não progressivos, eles andam em círculo, eles não têm muito destino, né? Por uma gravidez natural, acho que eles têm realmente pouca serventia, né? Mas são os espermatozoides vivos e tudo mais, e são contabilizados também quando a gente faz a contagem da motilidade total, né? Aqui, algumas causas da astenospermia. Algumas causas. Períodos longos de abstinência ejaculatória, infecção com presença de leucócitos, né? Aqui vale a pena a gente gravar bem essa informação, porque depois, mais adiante, eu vou comentar dos leucócitos. Tem muita relevância isso aqui, infecção com presença dos leucócitos. Obstruções parciais, aqui entra naquela situação de pacientes, por exemplo, pós-vaso-vaso, reversão de vasectomia, que possa ficar com alguma obstrução parcial da luz, num pós-operatório tardio, isso pode refletir numa astenospermia, né? Então, obstruções parciais.
Defeitos estruturais na cauda, síndrome de Cartagena, essa aqui nunca me deparei, né? E aqui, anticorpos anti-espermatozoides. Esse ponto que ele altera a motilidade, eu até achei prudente só entrar um pouquinho no assunto dos anticorpos, embora a investigação dos anticorpos anti-espermatozoides não fazem parte do espermograma básico, né? Mas, de qualquer forma, algumas pinceladas sobre o assunto. Aqui são fotos, também tirei desse manual da OMS, de espermatozoides agregados, eles ficam todos aglutinados, né? Esses anticorpos, eles ficam aderidos na periferia do espermatozoide e eles vão aderindo um espermatozoide no outro, ele vai fazendo um elo e vai puxando um ou outro e vão se grudando todos, né? Tanto que a presença desses anticorpos grudados no espermatozoide é que dificulta a mobilidade dele, é da causa da astenospermia, né? A aglutinação, então, do espermatozoide ela é muito sugestiva de ser esse diagnóstico dos anticorpos anti-espermatozoides, e a astenospermia isolada no exame de esperma é um fator para que nós, pelo menos, desconfiarmos desse diagnóstico, já que o diagnóstico dos anticorpos anti-espermatozoides ele é indireto, né? O espermograma ele vai dar algumas dicas, mas para seguir a investigação a gente tem que captar essas dicas a partir desse tipo de informação aí. Então, de uma astenospermia, né? E aí, no outro caso aí da aglutinação. A investigação disso você faz com o teste do Imunobid, né? O teste do Imunobid é o seguinte: aqui mostra um espermatozoide, essas esferas aqui, que é o próprio Imunobid. O Imunobid eles são esferas que elas são visíveis ao microscópio. E essas esferas elas são repletas de anticorpos que se fixam nos anticorpos anti-espermatozoides. Então, elas se grudam nos anticorpos anti-espermatozoides e elas são visíveis ao microscópio. Então, é assim que você faz o diagnóstico, né? Enxergando essas esferas aí. Então, seria, né? É um exame à parte, já é um exame... É um exame mais adiante, assim, um exame mais aprofundado na análise do sêmen, né? Eu diria que mais até complexo que a própria fragmentação do DNA, que é um exame que nós pedimos mais rotineiro, mas as suspeitas para pedir esse exame, para pensar no diagnóstico, ela se dá com o espermograma comum inicial, né? E aqui o doutor Sandro Esteves, ele fez um comentário também no escrito dizendo que mais de 20% das amostras tiverem o anticorpo anti-espermatozoide, haverá uma dificuldade de uma gravidez natural, né? Então, ainda tem esse critério, né? Acima de 20% já dificulta para uma gravidez em casa. Mas e aí? E para fazer a fertilização? Né? Para uma FIV clássica e para uma ICSI, né? Será que esse diagnóstico desse problema vai ter repercussões negativas em cima disso, né? Tem esse questionamento. E aqui esse trabalho do próprio doutor Sandro Esteves, também da clínica dele, da Androfert, que é a influência dos anticorpos anti-espermatozoides na ICSI, né? Então, esses pacientes que têm esses anticorpos forem para a ICSI, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Aqui também esse outro trabalho, também com o mesmo foco, né? Aqui ele já comenta no título, né? Que anticorpos anti-espermatozoides, os níveis dele não são relevantes eles não são significativos para a fertilização, né? Para a ICSI, né? Ou para a FIV clássica ou para a ICSI. Então, aqui, os resultados da ICSI não são influenciados pelos níveis de anticorpos anti-espermatozoides. Então, ele atrapalha na gravidez natural, mas lá na ICSI não há diferenças, né? Então, isso é bom, mas é um diagnóstico a mais que nós temos que pensar nesses homens inférteis. Então, aqui, agora entrando na morfologia, a morfologia de Krieger, né? A morfologia de Teingenberg, que é uma cidade do Dr. Krieger, na África do Sul. Aqui o seguinte, a morfologia, aqui o espermatozoide, como ele tem que ser, né? O espermatozoide perfeito, tá aí ele, né? Aqui são os critérios adotados por Krieger, assim,
Eu só botei para ilustrar, né? Ilustrar o seguinte, que são critérios muito rigorosos, né? Um espermatozoide, para passar nos critérios de Krieger, ele realmente tem que ser muito bom, muito bem feito, né? É até algum certo ponto de crítica isso aí. Quando são feitos, esses exames são feitos em clínicas ou em laboratórios adequados, com biólogos treinados, que a morfologia de Krieger ainda precisa, o ideal é que seja mais de um biólogo analisar. Venha um e depois o outro reanalisa, vê se concorda com o primeiro. Isso seria o ideal. É difícil, pelo menos aqui na minha realidade, já conversei com outros, é a mesma coisa, que venha alguma morfologia normal, né? É muito raro vir alguma morfologia. Eu fiquei encucado com isso, fui até no laboratório questionar e tudo. E acontece que os critérios são tão rigorosos, mas tão rigorosos, que é dificílimo achar um grupo de espermatozoides que realmente sejam, né, aprovados, né? Então, aí nos gera um outro questionamento, né? Mas até que ponto, né? Tu vê, a morfologia de 4%, a partir disso, né, até isso seria considerado normal, 4%, 96% não seriam, né, morfologicamente bons, então parece que tem grande impacto, né? Pelo menos, né, nos faz pensar isso. Então, a morfologia nos gera muita reflexão, né? Então, é assim, aí eu vou exemplificar alguns critérios, né, alguns achados em relação à morfologia. Aqui, só para ilustrar algumas fotos, né, aqui um espermatozoide normal, né, com a cabeça oval, como tem que ser, tudo mais, né, não vamos perder tempo em detalhes com isso, né, é um critério, né, do biólogo, mas só para exemplificar. Defeitos na cabeça, né, aqui defeitos na peça intermediária, que seria o colo, né, do espermatozoide, logo abaixo da cabeça, defeitos na cauda. E aqui, o impacto disso, que é o que eu estava comentando ali, o impacto de uma morfologia alterada na taxa de nascidos vivos em segmentos de inseminação intrauterina. Bom, esse aqui é um trabalho do Dr. Ramassamy, né, que ele é bem expoente, né, na infertilidade, está sempre envolvido com isso, então acho que dá para dar bastante crédito para isso aí. E aqui, o que ele comenta no trabalho dele? Então, assim, foram avaliadas as taxas de nascidos vivos e a prevalência de anomalias congênitas de casais submetidos à inseminação intrauterina, com morfologia anormal, né? E o que ele concluiu? Que não houve diferença na taxa de nascidos vivos ou na taxa de aborto espontâneo. Não houve diferença nenhuma, independente da morfologia, não houve, né? E não houve aumento do risco de anomalias congênitas. A inseminação intrauterina, ela já fala ela é um pouco mais próxima da realidade de uma gravidez natural, já que precisa de pelo menos 5 milhões de espermatozoides para fazer esse método, né? Então, já nem estamos falando de ICSI, né? Estamos falando de um método assim mais simples de fertilização e, né, a morfologia não foi relevante. Mas aí, vamos adiante. Aqui também um trabalho do Dr. Glina, né, do projeto Alpha, comentando da morfologia e a ICSI, né? A FIV, que aqui vai ser, no caso, a FIV e ICSI. Então, assim, o que houve de diferença, né, com a morfologia alterada e não alterada? Bom, 244 casais com infertilidade feminina ou inexplicada, quer dizer, supostamente com homens, né, a princípio, né, sem alterações, assim, no primeiro momento, foram divididos em 3 grupos, conforme a morfologia. Sendo que o primeiro grupo, uma morfologia bem alterada, abaixo de 4%. O B, uma intermediária entre 4% e 15%, e o grupo C com mais de 15%, né? E o que se viu, né? Foram analisadas as taxas de fertilização, gravidez bioquímica, gravidez clínica e nascidos vivos. E os valores da morfologia espermática não influenciaram os resultados da FIV. Então, aqui também, nós progredindo um pouco no método da fertilização, não houve diferença, né, pelo critério da morfologia. Bom,
Aqui, aprofundando um pouco mais ainda, né? Aqui só para exemplificar, não é o tema da aula, nós falarmos de fertilização assistida, mas a nível de curiosidade, já que estamos falando de morfologia, aqui para fazer um comentário sobre a Super-X, né? Aqui seria uma comparação de fertilizações de ICSI e da Super-ICSI. Bom, a Super-ICSI seria a escolha do espermatozoide, uma magnificação de 6.300 vezes, né? Então, o que seria esse trabalho aqui? A magnificação habitual, que você usa para ICSI, 400 vezes, e uma super magnificação de uma visualização do espermatozoide, ele ser selecionado morfologicamente com 6.300 vezes de aumento, né? Então, o que aconteceu? Qual é a conclusão da Super-ICSI? Bom, aqui, no comparativo de nascidos vivos, de taxas de aborto, de gravidez clínica, né? Os resultados assim foram muito semelhantes, né? Um risco relativo com uma discreta diferença, e ainda, além de tudo, a qualidade da evidência foi muito baixa a qualidade de evidência. Então, o que o próprio trabalho conclui, né? Que foram encontradas evidências de qualidade muito baixa de que a Super-ICSI possa aumentar as chances de uma gravidez clínica, o que significa que estamos muito incertos sobre qualquer diferença real. Isso é o que está escrito lá. Bom, aqui eu botei as fotos do que se enxerga na Super-ICSI, né, com essa magnificação. Basicamente, a presença dos vacúolos, né, que são essas deformidades na cabeça, isso aí que excluem, que numa magnificação de 400 vezes não se enxerga nesses vacúolos aí. Então, essa super seleção dos espermatozoides, pelo menos assim, na população em geral, que vai ser submetida a uma fertilização assistida de ICSI, fazer a Super-ICSI, supostamente isso não agrega, né? Porém, a Super-ICSI ela tem uma indicação nos casos de falha de ICSI. Bom, não deu certo a ICSI, bom, aí você tenta a Super-ICSI. Mas isso tudo é para mostrar, pelo menos assim, uma reflexão de que a morfologia, quem sabe, não seja um critério de tanta relevância, né? Principalmente se for um achado isolado no espermograma. Ela, como achado isolado do espermograma, é discutível até que ponto tu deve considerar aquela alteração ali e querer fazer tratamentos mirabolantes para tentar melhorar uma morfologia que talvez tu nem consiga, né? Porque os próprios critérios são tão rigorosos que os exames ficam alterados. Então, isso a gente pode até seguir um questionamento, né, uma discussão, né, que isso é uma discussão ampla, mas é muito válida, né, sobre a morfologia, e baseado nessas informações que a gente está discutindo aqui. Bom, células redondas e leucócitos. Aqui também parece que é uma parte do espermograma que às vezes a gente até passa o olho meio correndo ali, né, sem dar muita importância, mas tem importância, né? As células redondas ou leucócitos, na verdade, assim, na microscopia é tudo igual, né? Todas são redondas. Aqui digo que a amostra seminal, além dos espermatozoides, olha só, nós temos células de epitélio do trato geniturinário, células prostáticas, espermatócitos, são células imaturas, e os leucócitos. Mas todas elas são redondas. Para diferenciar isso, você faz o teste da peroxidase, que está sempre descrito nos exames aí. Esse é o teste mais usado para diferenciar o que é uma célula redonda, um espermatócito, por exemplo, lá com leucócito, né? Aqui mostra uma lâmina aqui com as células redondas aqui, né? E a peroxidase, quando ela penetra, que fica aqui marrom, ela é considerada positiva, e isso aqui sim é um neutrófilo, né, que vai ser o leucócito, né? Então, o teste da peroxidase, ele é o mais usado, né? E quando ele cora de marrom, é esse o critério que o laboratório usa. Bom, a presença de células, a leucospermia, né, ela é muito relevante. A leucospermia, que seria mais de 1 milhão de espermatozoides por ml, aliás, esse foi o único critério que não mudou da OMS para o de 99 de 2010. Seguiu, né? Esse foi o único que ficou o mesmo, né? Que seria mais de 1 milhão. Ela, na verdade, ela é um sinal muito indireto. Ela pode representar uma série de causas, né? Aqui cita algumas aí. Seria uma infecção. A primeira ideia que você tem é que seja uma infecção genital clínica ou subclínica,
né? Mas não só isso, níveis elevados de radicais livres, por exemplo, os títulos elevados, o próprio anticorpo anti-espermatozoide que nós estávamos comentando, ele aumenta os leucócitos. Função espermática deficiente, né? É uma função dos leucócitos é combater espermatozoides mal formados e ruins. Então, se tu tem uma produção muito exagerada de espermatozoides ruins, tu vai ter uma leucospermia também, né? E outras causas aqui, tabaco, maconha, álcool, lubrificantes vaginais, cirurgias feitas, varicocele. Então, vejam que as causas da leucospermia são diversas. Então, assim, parece que é um exame, nem vou dar muita bola para isso, porque, afinal de contas, é tanta coisa que não dá dica nenhuma, né? Mas, na verdade, ela tem relevância, né? Porque, vejam só, aqui, por exemplo, né? Se a conclusão do exame lá mostrar também que essas células, na verdade, é uma quantidade muito grande de células não leucócitas, que serão células do epitélio germinativo, por exemplo, pode isso sinalizar um ambiente de estresse oxidativo elevado no testículo, né? Então, células jovens também, é um número muito aumentado, mais de 5 milhões aí, que não sejam leucócitas, são redondas também, isso pode ter um sinal indireto de estresse oxidativo. E esse trabalho aqui, esse aqui é que mostra a real importância, né, dos leucócitos aqui. Então, vejam só que interessante isso aqui. Esse aqui foi um trabalho com quase 5 mil homens inférteis, excluíram apenas os azospérmicos, de um total de quase 8 mil, 7.852 amostras de sêmen, né? O que se encontrou? 15% tinha cultura positiva, bacteriospermia, bactérias presentes, 19% tinha leucócitos presentes, né? Mais de 1 milhão. Aí vejam bem, olhem só esse gráfico aqui, ó. Eu vou explicar sucintamente aqui. Ó. Essas 4 barras aqui, esse primeiro, azul, é o grupo que tinha bactérias, bacteriospermia e leucospermia, quer dizer, tinha bactéria e tinha leucócito, né? O grupo vermelho, ele tinha leucócito e não tinha bactéria. Então, os dois tinham leucócito. O segundo não tinha bactéria. Bom, o terceiro tinha bactéria e não tinha leucócito, que é o verde. E o roxo não tinha nada, nem leucócito, nem bactéria. Se vocês observarem os 4 aqui, os 4 gráficos, que aqui nós estaríamos aqui com a concentração, a morfologia, a motilidade e a fragmentação do DNA, os leucócitos foram associados com a deterioração de todos os parâmetros. Na verdade, isso foi tudo estatisticamente significativo, tudo com né, tal P de referência ali. Onde tem leucócito, todas as situações que tinha leucospermia, houve uma piora da concentração, da motilidade, de tudo, né? E a presença das bactérias, não necessariamente. Na verdade, a bactéria ela foi quase irrelevante em relação a quase todos esses critérios. O único que ela foi relevante, eu vou mostrar ali, é em relação à fragmentação do DNA. Os outros, a presença de ter a cultura positiva do sêmen não mudou em nada o restante da análise seminal. Mas os leucócitos, então, a presença deles, independente da causa, que muitas vezes a gente nem sabe o que é a causa, mas ele estar aumentado no sêmen, ele piora e gera infertilidade. A presença dele já é um fator para gerar infertilidade. Então, temos que estar atento aos leucócitos, né? E pensar em todas as possíveis causas, né? Isso não é uma tarefa fácil, mas a presença deles lá atrapalha. Essa é a mensagem, né? Aqui, nas culturas de sêmen, aqui só mostrou o que foi mais frequente, né? Enterococos, Escherichia, aqui Strepto do grupo B, Estáfilo, né? E aqui mostra aqui, não houve correlação dos parâmetros seminais com a cultura positiva. Apenas a fragmentação do DNA que ela cedeu pior, né? Então, assim, veja que os leucócitos piorou tudo, inclusive a fragmentação. Mas a presença das bactérias, apenas a fragmentação, o resto ela não foi relevante, né, para alterar a concentração e tudo mais. Sobre a vitalidade dos espermatozoides, bom, o teste da eosina aqui, eles ficam corados os mortos, né? Um teste que é usado, que quando ele cora, quer dizer o quê? Que a membrana está danificada e permitiu a entrada do corante. Então, isso são espermatozoides mortos, né? Esse é o teste da eosina, que é na verdade, que é usado de praxe na análise seminal, né? Só que o seguinte, a vitalidade, qual é a importância dela? Principalmente se tu tiver uma astenospermia.
Se tu tiver uma amostra com uma motilidade ruim, menos de 40%, né? Aí sim ela tem fundamental importância, porque tu tem que saber se aquele grupo de imóveis lá, por exemplo, se ele está vivo ou se está morto, né? Um espermatozoide parado. Agora, se está vivo ou se está morto, não sabe, né? Isso principalmente em situações de reprodução assistida, tu tem que saber, porque às vezes a tua única opção é um espermatozoide parado, né? Então, a vitalidade dos espermatozoides ela é uma informação importante. É clinicamente muito importante tu saber se o espermatozoide está imóvel e se eles estão vivos ou mortos, né? A presença, olha só, de uma proporção muito grande de células vivas, mas imóveis, vivas, mas pode indicar defeitos de estrutura do flagelo. E agora, se for uma concentração de células imóveis e mortas, já pode indicar uma patologia de epidídimo. Então, vê que sempre, todo parâmetro do espermograma sempre tem uma dica, né, para nos agregar no diagnóstico final, né? Aqui, a nível também de curiosidade, mas como estamos no assunto, aqui já entrando um pouco na reprodução assistida, como eu falei, muitas vezes tu só tem alguma, principalmente numa microdissecção ou numa tese, que tu faz uma captação testículo, enfim, que tu só tem alguns poucos espermatozoides, eles são imóveis. Se tu usar a eosina, ela danifica o espermatozoide e inviabiliza ele para o uso numa ICSI. Nesses casos, a outra forma é esse edema hiposmótico, que é outro teste onde expõe o espermatozoide a um citrato de sódio, né? E isso vai causar um edema, e quando causa o edema, a cauda fica enrolada. Então, esse é um sinal, né, de que o espermatozoide está vivo, e esse próprio espermatozoide que foi testado, ele pode ser usado numa fertilização, porque não há dano nenhum para ele. Então, o teste de eosina é apenas para o espermograma mesmo, né? Numa outro tipo de análise, de ICSI, aí precisa ser feito esse teste hiposmótico. Bom, testes espermáticos avançados, aqui é só para exemplificar, né? Nós temos fundamental importância da fragmentação do DNA, hoje cada vez mais, eu sou um que solicito cada vez mais esse exame, né? É um exame de fundamental importância, mas assim, é tanta coisa que você tem para falar sobre fragmentação do DNA que eu acho que ele merece uma aula em particular, em especial um dia só para ele, eu até nem vou entrar nesse mérito aí, mas eu acho que um dia nós podemos fazer até uma discussão só sobre esses testes avançados, dando uma ênfase principal na fragmentação do DNA, que hoje em dia é quase um teste rotineiro e que cada vez mais laboratórios estão disponibilizando, e é uma ferramenta de fundamental importância na investigação da infertilidade. Eu acho assim primordial em N situações que a gente precisa dele para ter algum desfecho de conduta, né? Aqui também outros testes, né? Esse aqui eu até nem disponibilizo aqui na minha cidade, aqui o FISH, o espermatozoide. Esse aqui é para fazer uma análise genética, né? Na verdade, uma quantitativa de cromossomos. Aqui, de novo, né? O imunobídio, que é o anticorpo anti-espermatozoide, ele entra aqui nos testes avançados, que nós já comentamos a respeito dele, alguma coisa, né? E outro que é sobre o estresse oxidativo, análise de radicais livres de oxigênio, o teste de Rose, para fazer uma análise do estresse oxidativo também. Tem várias situações onde ele é de fundamental importância, né? Incluindo a varicocele, e também é outro que quem tem, na verdade, a disponibilidade, né? O centro que tem disponibilidade de todos esses exames, né? Isso já é um grande avanço na investigação masculina, né? Já que vocês viram que o espermograma simples, o espermograma análise básica, por melhor que seja feito, isso é o mínimo que a gente tem que exigir. Tu vê que o espermograma é cheio de falhas, é cheio de truques, é cheio de... Então, no mínimo do mínimo, é que tu tem que ter confiança naqueles dados que estão vindo ali, e tem que ser num laboratório formado para isso, né? Que só faça isso, faz toda a diferença. É o tal do exame que tu tem que mandar refazer no lugar que tu tenha preferência. Né? Tu tem que confiar no laboratório para te ter alguma chance de decisão de conduta a partir do exame, né? Então, o que eu tinha para falar era isso, né? Acho que agora a gente pode abrir discussões aí, pontos para discutir o que mais temos aí, vamos ver a curiosidade do pessoal e vamos discutindo, né? Também não... o que eu souber, mas também certamente muitos de vocês sabem, né, deve ter uma perícia muito maior que eu, uma experiência gigante aí que possa nos passar aí sobre a interpretação do
do espermograma. Ok, Caio, pode falar. Muito bem aí, Leandro. Parabéns pela apresentação. Falar sobre espermograma é longo mesmo. Então, acho que tu tentou aí esgotar quase todo ele. E é difícil mesmo, mas acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí de cada parâmetro, né? Eu tinha algumas anotações aqui para a gente conversar e te questionar, inclusive, e aí depois a gente pode ver o que os outros colegas têm para conversar também. Quando vem uma amostra normal, a gente sabe que a gente pode ficar satisfeito com isso, né? Mas quando vem um espermograma alterado, como tu mesmo falasse, e tem críticas aos critérios, a gente sempre deve repetir, né? Então, acho que isso ficou bem claro ali, isso é muito importante que a gente tenha que, no mínimo, 2 ou 3 espermogramas para a gente começar a conversar sobre a fertilidade masculina. Existem muitos fatores que alteram a coleta, muitos fatores que alteram o resultado do espermograma, como ele foi feito, tempo de abstinência, volume ejaculado, né? Que tu falasse muito bem ali sobre conversar com o paciente sobre a coleta, né? Acho que isso também é muito importante. Mas eu queria começar comentando 2 aspectos importantes que eu acho que vale a pena. Primeiro, são os fatores, vamos dizer assim, de estilo de vida, né? Eu acho que é a palavra que, o conjunto de palavras que mais a gente hoje ouve falar, né? A fertilidade no mundo inteiro está menor, e isso se retrata nos estudos mostrando um declínio ali dos parâmetros do espermograma, né? Então, a variabilidade que um espermograma pode ter no mesmo indivíduo ao longo de um ano, como aquele estudo mostrou no grupo placebo. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, quando tu recebes mais de um espermograma alterado, tá? O paciente já chega com 2 ou 3 espermogramas alterados. Qual é a tua primeira abordagem em relação a tentar verificar o quão mais próximo do real é aquele exame para a fertilidade daquele homem? E segundo, que eu acho que também vale muito a pena conversar, é quando tu tens um espermograma com azoospermia confirmado, pelo menos em 2 espermogramas, também qual é a tua abordagem para tu ter realmente certeza que não tem espermatozoide naquele sêmen que não foi encontrado num laboratório comum de análise clínica. Bom, Caio, em relação à tua primeira pergunta, quando chega um paciente com espermograma alterado, ou mesmo 2 exames, né? Qual é a primeira impressão? O seguinte, tu já vai analisar o perfil do paciente, que nós estávamos falando ali, né? Uma síndrome metabólica, um paciente obeso, ou enfim, né? Um estilo de vida sedentário. Tu já começa na anamnese, na verdade, a anamnese da infertilidade é uma anamnese até bem extensa, né? Porque todas as informações são válidas, né? Às vezes o perfil do paciente já começa por ali, né? Analisar o perfil para ver se aquilo ali condiz, né, com o contexto. Isso sem pensar em avaliar o testículo, né? Isso só na anamnese mesmo, né? O segundo passo, aí sim, né? Tu vai fazer eu pelo menos faço um exame físico da genitália, avaliando principalmente o volume do testículo, se é compatível, né? Tu vai esperar um testículo hipotrófico, um testículo de um volume baixo, um testículo amolecido, né?
a pesquisa da varicocele, às vezes nesse mesmo paciente ele é obeso, é ruim de avaliar, às vezes, né, uma análise de cordão. Eu peço até exame de ecodoppler para todos esses pacientes com exame alterado, né, porque eu acho que é uma coisa a mais, né, até tem esse questionamento, se pede, se não pede, mas eu acho um exame não invasivo, um exame de baixo custo, né, eu direciono sempre o mesmo colega, que é um colega assim, que tem já uma habilidade para isso, de avaliar tempo de refluxo, de avaliar o paciente sempre em pé, ele sabe as rotinas, sabe da importância disso, então direciono para ele, aí eu tenho alguma confiança, me acrescenta também. E quanto ao exame de sêmen, né, mesmo que venha com 2, 3 exames, mas de laboratórios feitos na cidade de origem, que tu vê pela própria impressão ali, que são exames assim totalmente, eu sempre peço, né, pelo mesmo que possa ter, independente de quantos forem, um espermograma da minha clínica, da clínica de confiança. Isso eu sempre peço, né? E vou te dizer, nesses casos, assim, eu até, conforme o critério do que tinha nessa análise seminal, se está meio próximo da normalidade, enfim, ou varicocele, eu já peço também a fragmentação do DNA. Que acho que isso também já ajuda, né? Até numa decisão terapêutica, alguma situação assim. Então, basicamente isso. No paciente azospérmico, né, e já confirmado com azospermia, bom, também eu sempre faço no meu laboratório de confiança, porque no laboratório de confiança eles fazem uma centrifugação mais vigorosa, que a de rotina que você faz no laboratório de análises clínicas comum, né? Eles fazem uma busca, eu já especifico que é paciente azospérmico, e aí eles fazem mais de uma vez a centrifugação, e de novo, e ficam, e vão para a lâmina procurar, né? Então tem esse cuidado extra, essa atenção especial para o paciente azospérmico, quando feito no laboratório que tu confia. Então, eu sempre peço igual uma confirmação ali. E a partir disso, Caio, se confirmada a azospermia, eu vou definir minha conduta, né? Se ele vai ser obstrutiva, se não é, né? Se não for obstrutiva, se for uma azospermia não obstrutiva, que eu vá pensar numa microdissecção, alguma situação assim, né? Se ele tiver critérios assim, embora isso para nós é um pouco off-label, mas eu tenho o hábito de tentar algum estímulo hormonal, se eu vejo que tem alguma chance de resposta ali, baseado nos exames solicitados, e mesmo esse paciente que eu indico a cirurgia, que vai para uma microtese, por exemplo, né, eu sempre dou um prazo, né, de no mínimo um ciclo de espermatogênese, preferencialmente 2, se a mulher não tiver uma idade avançada, eu tento postergar por 6 meses esse procedimento, e faço espermogramas mensais até a cirurgia, porque está descrito e é uma situação que, às vezes, o paciente azospérmico ele pode ter períodos de intermitência e ter algum suspiro da espermatogênese, tu conseguir captar um espermatozoide nesse período aí, né? Então, mesmo antes da cirurgia, eu vou tentando, inclusive ali, na véspera da cirurgia, ele faz o último, né? Se encontrar, já congela, né? A clínica já tem essa prática aí. Aí, se não encontra, aí vai para a microdissecção, né? Para o azospérmico não obstrutivo, é isso aí. Se for obstrutivo, aí já vai para a cirurgia, né? Mas, Leandro, tu tocasse bem num ponto que as minhas perguntas foram para justamente alertar numa frase que tu repetiu inúmeras vezes aí, chamada laboratório de confiança. Então, eu fiz esses questionamentos para justamente colocar que isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. É tu poder ter um laboratório ou uma clínica de fertilização, enfim, o que for acessível, que tu confie nos resultados. Justamente pela que tu comentasse no início da apresentação de um local de coleta, um ambiente adequado, laboratórios acostumados a fazer esse exame, porque muitas vezes a gente não deve basear nossas condutas em laboratórios onde a gente não tem uma total confiança, porque esse exame ele já não é confiável por natureza, né? Tu já explicasse bem as variações que ele tem. E aí, se a gente vai basear nossa conduta num laboratório que a gente também não confia, a gente tem uma chance muito maior de não acertar, né? De não ter um resultado satisfatório. E às vezes até tá classificando ou rotulando esse paciente com alguma alteração que ele pode até não ter, né? Então, eu costumo também sempre fazer essa checagem num laboratório que eu confie,
em 2 ou 3 amostras deste laboratório para confirmar os achados quando vem de algum laboratório onde eu não tenho contato, onde eu não sei como foi a coleta, o armazenamento, em quanto tempo eles levaram para fazer a análise seminal, se foi em 30 minutos, se foi em 24 horas. Então, eu gostei que tu respondesse exatamente o que eu acho que é muito importante, é repetir sempre, laboratório de confiança, porque isso é que vai nos deixar seguro sobre um exame com tantas falhas que pode ter, né? Eu acho que o espermograma, eu acho ele muito parecido com o PSA, né? É um exame ruim, mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que saber interpretar esse exame, né? Então, acho que tu fosse muito feliz aí, né, nesse comentário de usar sempre um laboratório de confiança para que tu possa aplicar esses parâmetros que a gente tem para analisar e poder, daí sim, iniciar tuas condutas, né? Que não era nem esse o foco da minha pergunta, era mais realmente reforçar essa ideia de que a gente sempre tem que estar cercado de um laboratório de confiança, visto que é um exame que varia muito e tem uma confiabilidade por si só já bem complexa. Então, alguém mais quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta aí para o Leandro? Francisco. Oi, adorei a aula, muito bom, parabéns. Mostra que você tem bastante experiência com o assunto, um colega brilhante. Eu gostaria de fazer um comentário, na verdade é um pouco paralelo, mas vai ter um ensinamento que você deve ter bastante experiência a respeito disso. Hoje a gente vê muito das pessoas usando um monte de andrógenos, estimulantes para causar hipertrofia muscular, etc. Eu queria saber como é que o que você tem observado no espermograma dessas pessoas. Você tem visto esses pacientes, entendido quais são as alterações principais que você observa? Sim, eu até vou lhe dizer que até teve um caso bem recente para ilustrar, que era de um paciente que eu estava acompanhando, um paciente jovem, aí, que tinha uma varicocele grau 2 e um espermograma normal, né, 35 anos. E ele estava na véspera de se casar e tudo mais, né, e aí, passado um ano, venho, né, anualmente, vamos dar uma olhada aí, vamos ver se está varicocele e tudo. Aí, na véspera agora do casamento dele, pediu um espermograma e veio com uma oligospermia bem significativa, assim, não me lembro, 10 milhões, e antes tinha lá mais de 100 milhões, né? E aí eu até me questionei, mas não pode, essa tua varicocele está igual, não está fechando, né? E aí, apertando ele pouco ele falou, né? Ele não estava nem querendo esconder a informação, né? Não, eu até estou fazendo uma suplementação lá com hormônio, coisa e tal, na academia, mas é com um doutor lá que eu faço. Ah, tá bem, não, mas não pode, né? Então, essa situação a gente acaba se deparando eventualmente, mas eu já percebi, não só nesse, como em outros, que tu tem que desconfiar, porque eles espontaneamente eles nem acham que isso aí seja algum problema, né? E como hoje em dia cada vez mais tem colegas aí que estão se dedicando para isso, né? E de uma forma errônea até, né? Estão indicando e tratando, né? De uma certa picaretagem até isso aí, né? Eu fico até revoltado com isso. Então, os pacientes acham que, como é o médico está prescrevendo, está tudo certo. Mas percebo, sim, o que me chama a atenção é a concentração mesmo, né? A concentração é o que mais... É o parâmetro, assim, que fatalmente ocorre, né? E a gente sempre espera que ocorra uma melhora, né? Embora tenha algum percentual pequeno, mas tem de pacientes que ficam azoospermos que não vão voltar a ter uma espermatogênese normal, né? Então, é uma conduta de altíssimo risco, né? E no fim, sabe, o mais frustrante é que tu dá um discurso, assim, educadamente, também para não ofender o outro colega lá, né? Embora já indignado por dentro, que tu percebe que o paciente, às vezes, ele fica na dúvida de qual que está certo, né? Porque o outro também é um colega lá que fez o tratamento, então, né? Então, ainda tem isso, tu ainda passa por uma situação que tu não sabe a conclusão que ele chega depois, né? Eu não costumo ser tão elegante quanto você é. Eu acho que isso é um absurdo médico
Isso é uma coisa que o CRM deveria atuar, porque, na verdade, essa pessoa está fazendo um desserviço e está estragando a saúde do colega. Você colocar a testosterona da pessoa em 1.200, 1.500, esse cara é um assassino. Ele não é médico, ele não pertence à minha classe. Então, eu não sou tão bonzinho quanto você. Não, essa semana eu tive um paciente assim, ele estava 3 dias, falou, você gastou quanto? 1.800? Então, faça o favor, jogue tudo isso fora. Só quero que você me traga aqui as bulas para eu ver a porcariada que você está recebendo. Então, isso é uma coisa muito séria. Porque quando você faz isso, na verdade, você deve saber muito melhor do que eu, para se produzir espermatozoides, você tem que ter uma concentração absurdamente alta de testosterona intratesticular. Quando você faz isso, você simplesmente afoga o testículo, não tem mais testosterona, portanto, não tem mais espermatozoide. Entendeu? Então, não é um nem dois que eu vejo, né? Esses jovens, eles se tornam impotentes e inférteis. Isso é um absurdo, isso é um crime. É um crime. Tá? Eu acho E, Francisco... Eu só não chego longe de pegar um número e mandar para o CRI, mas eu me sinto em falta. Eu acho que eu devia fazer isso, sinceramente. Não é um nem dois que eu vejo, não. Desculpa. E às vezes, Francisco, eles têm até um tratamento que eles chamam de pós-ciclo. Né? Já vem uma receita toda feita, né? O ciclo e depois o clomifeno, mais não sei mais o quê, e eles vão inventando coisa. Né? E muitas vezes, como o Leandro falou, as pessoas elas são iludidas porque quem prescreve é um colega médico. Sim. Né? Então, não, eu estou fazendo uma coisa que está segura, está tudo bem, porque ele está me ajudando e está monitorando e tem um tratamento depois que vai recuperar o testículo. E nem sempre isso acontece, né? Não, então, isso é muito comum mesmo. Não. E às vezes até endocrinologista, né? Por exemplo, eu já atendi vários pacientes Klinefelter fazendo reposição hormonal com testosterona desde os 18 anos e com atrofia testicular absurda, onde tu desperdiçou a chance que ele tinha ali de uns 30%, 40% de tu conseguir recuperar espermatozoide numa microdissecção, foi a zero, né? Ele chega para a gente resolver, né? O endócrino estraga o testículo do sujeito e ele vem para a gente com a esperança de que a gente tem que resolver. Exatamente. E, Leandro, uma pergunta que costumam fazer e que eu queria ver qual é a tua resposta, tá? É sobre 3 coisas: álcool, cigarro e maconha. Fala aí. Bom, álcool, cigarro e maconha, a gente sabe, até já foi descrito, isso aí é até fácil de responder, no sentido de que todas elas, né, são deletérias, né? Inclusive, tem indícios que a maconha seja pior do que o próprio tabaco puro, né? Então, eu sempre questiono os pacientes a respeito disso aí, né? Mas tu sabe que o tabagismo mesmo, cada vez menos tu encontra fumantes, ainda mais jovens, né? Isso eu até não vejo problema, assim, no dia a dia. Agora, a maconha tu não sabe, porque mais tu pergunte, eles têm vergonha de falar, né? Mas pelo menos eu sempre comento, porque se por acaso serviu o chapéu, né? Daí ele, pelo menos, né? Ele vai saber que aquilo ali é muito deletério, né? Então, sabe que sim, né? te E principalmente a interrompendo, motilidade. se ele está sozinho na consulta, tranquilo. Mas se ele está acompanhado, eu converso sobre o uso de droga quando eu estou examinando. É mais fácil de ter essa resposta, né? De abordar, senão eles ficam com receio mesmo, né? Isso, e geralmente o casal quando ele está muito já há muito tempo tentando engravidar, geralmente vai se tentando achar culpados, né? E às vezes a culpa não, porque ele toma cerveja no final de semana, e isso
eu já vi muito, né, que nos guidelines que a gente tem, tanto da EUA quanto da EAU, o álcool ele não é considerado uma substância que altera espermograma, não o alcoolismo, né? O uso de álcool, né? Não o abuso. Então, às vezes a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque senão o homem ele fica cerceado de qualquer coisa para tentar melhorar o espermograma, e às vezes o fator é completamente outro, né? E outra coisa que eu queria ver contigo é sobre o exercício físico. Não sei se tu tem experiência com atletas, né, de alto rendimento, não atletas como tu, assim, que joga futebol no fim de semana. Nem dá para jogar futebol na pandemia, né? Mas, enfim. Os atletas de alto rendimento, eles pioram o espermograma? Tu tem alguma experiência? Chegasse a ler alguma coisa? Sim, não. Eu até nunca me deparei com um atleta de alta performance assim, com infertilidade. Nunca tive um paciente assim. Mas sim, está descrito sim que o esporte de alta performance, né, o atleta, isso tem uma piora na fertilidade, né? Isso do casal, da mulher também, né? Então, isso sim, isso tá descrito, né? Na verdade, quando a gente fala um estilo de vida para o paciente, é ter uma atividade física regular como qualquer um, mas realmente, se for pegar algum desportista de triatlon que compete e está sempre envolvido naquilo ali, isso sim, isso comprovadamente tem uma piora, né? E, inclusive, relacionado também o próprio ciclismo, mas de alta performance, pelo calor gerado na bolsa escrotal, né? Tu fica ali no selim horas e horas e horas e horas e horas, né? Seria uma das justificativas. Além do estresse metabólico, né? Estresse oxidativo que acaba gerando de todo aquele catabolismo ali de uma atividade intensa, né? Então, isso aí sim, isso de fato, mas não tem experiência com esse perfil de atleta. Perfeito. Assim. Mas sabe que eu tenho um paciente que é ciclista e ele para de andar de bike 3 meses, o espermograma dele fica normal. Quando ele está treinando, ele fica oligospérmico, fica lá em 8, 7 milhões por ml, a motilidade já baixa bastante. Ele é até um rapaz solteiro, assim, então ele nem está tentando engravidar, mas ele mesmo sabe quando ele está bem e quando ele não está bem em relação aos treinos que ele faz e competições, né? Mas isso é bem importante, porque às vezes a pessoa pode sair da consulta achando, não, eu tenho que ser um atleta para melhorar o meu espermograma, e na verdade o que a gente quer é uma vida saudável e não um atleta, né? Não, isso aí, esse comentário que tu fez da bicicleta, né? Ela tem esse componente extra do calor do selim, né? Que se fosse um corredor de rua, pelo menos esse fator, então, o ciclismo de alta performance, ele tem uma tendência a ter uma pior ainda um pouco mais, né? Por tudo o calor na bolsa, né? O uso de cueca apertada pode levar a uma diminuição do espermograma, Leandro? Você vê isso na prática? Não, isso eu não tenho essa informação, doutor Henrique, assim, né? Só se nós fôssemos pensar pelo calor, mas assim, eu nunca vi eu desconheço, assim, até, não sei se eu vi em algum lugar, eu não sei dessa informação do uso da cueca como alteração do espermograma, cueca justa. Leandro, parabéns aí pela apresentação. Só uma perguntinha para complementar aí. Nesses pacientes que têm um padrão oligospermico borderline, se teve problema de varicocele, já operou varicocele, não tem nenhuma outra causa anatômica, aquele espermograma em cima do muro, digamos assim. Qual medicamento vocês indicam? Tem algum antioxidante, alguma coisa que vocês realmente prescrevam e que tem efeito? Bom, eu vou lhe dizer assim que quando tem uma infertilidade, bom, esse caso, como o senhor comentou aí, da oligospermia com varicocele, obviamente que eu opero, né? Até pacientes assim que nem são tão oligospérmicos assim, e casais onde não se tem outra causa, né? E uma varicocele clínica, eu tenho a tendência de operar também, porque eu penso assim, é o que tu tem para oferecer, né? A varicocele
ela pode apresentar melhoras além do que tu enxerga no espermograma, inclusive a fragmentação do DNA, o próprio estresse oxidativo, que são situações que é difícil tu mensurar. A fragmentação tu ainda consegue mensurar, o estresse oxidativo, o teste Rose é um teste de mais difícil acesso, e eventualmente pode ser ali a causa, né? Eu acho que a varicocele é um grande trunfo que tu tem, ser uma varicocele clínica, de poder abordar isso, sim, né? Aí a gente entra nos quesitos ali sobre os critérios da OMS, do que é uma oligospermia, mais importante ou não, né? Então, eu acho que um homem com 20 milhões de espermatozoides, né, e tendo uma esposa jovem, sem outro fator assim identificável, eu acho que tem que pensar que seja ele. Se tiver uma varicocele com 20 milhões, obviamente que indica a cirurgia, sim, né? Não, mas tem algum medicamento que vocês passam para ajudar a melhorar É. o Bom, espermograma, alguma coisa assim? aí eu vou lhe dizer o seguinte, né? O medicamento, os antioxidantes, né? Na verdade, a gente não tem um consenso de quais oxidantes usar, ninguém tem a forma do que é melhor usar, né? Eu, fazendo uma pesquisa de vários trabalhos com os oxidantes, mais ou menos elaborei uma fórmula que inclui coenzima Q10, carnitina, L-carnitina, zinco, vitamina C, D, mais ou menos isso aí, né? Eu, assim, nesses casos piores de varicocele grau 3, eu tenho por hábito usar por 6 meses no pós-operatório, né? Assim, se são oligospermicos severos com varicocele, né? E tiver um FSH, assim, que eu vejo que possa ter uma resposta a algum estímulo, também uso clomifeno junto, né? Para dar uma estimulada no testículo, numa recuperação pós-cirúrgica, assim. Acho que pode contribuir num caso pior, assim, né? Numa varicocele, num paciente pior, né? Mas isso é muito empírica, assim, esse tipo de conduta, a gente não tem, né, um protocolo que diga o que eles têm, o que não tem para fazer, né? Até os antioxidantes tem que usar com muita cautela, né? Porque às vezes menos é mais também, muito oxidante, tu sim gerar, né, um atrapalho na espermatogênese. Então, quem tem acesso ao teste de Rose, né? No ano passado, eu passei uns dias lá na clínica do Dr. Alac, lá, e ele tem no laboratório dele teste Rose e coisa e tal, e é impressionante porque esse paciente com varicocele, ele faz a dosagem do estresse oxidativo e usa aquilo ali como uma seleção, né, também, né, para uso de antioxidantes ou não, né? Agora, quem não tem esse artifício, que a maioria, imagino, pelo menos, né, quem está no interior, assim, não tem um teste de estresse oxidativo, então tu mais ou menos avalia uma varicocele pior, uma fragmentação mais aumentada, né? Mas tem uma tendência, assim, a usar antioxidantes por 6 meses pós-operatório de varicocele em casos piores, sim. Francis, no guideline americano, eles sugerem que o antioxidante possa ser utilizado, né, desde que tu informe o paciente de que tu não tem uma confirmação de que ele vai realmente ajudar. Ali eles não especificam quais antioxidantes eles aceitam, mas o que a gente vê na literatura é estudos com coenzima Q10, com vitamina E, com vitamina C, acetil L-carnitina também, ômega 3. Então, o ideal é tu ter ou um nutricionista ou nutrólogo que trabalhe com fertilidade, que eu acho que isso é importante, reeducação alimentar, né? Existem estudos mostrando já que algumas dietas também melhoram o espermograma. Então, acho que isso é super importante, mas tem indicação sim, eu costumo usar, claro, explicando ao paciente que a gente não tem nenhum estudo mostrando que realmente funciona, diferentemente de uma cirurgia de varicocele, onde já está bem comprovado, mas o guideline te autoriza sim a utilizar e como o Leandro falou, acho que tem que ser utilizado como uma tentativa de melhora, né? E uma coisa que eu achei, que eu queria aproveitar o comentário do Leandro sobre a cirurgia de varicocele, que também dá para ficar aqui só um dia falando disso, né? Que nem fragmentação de DNA, que ele acabou nem conseguindo falar, porque também é um assunto muito grande, mas tem um estudo bem interessante de 2020 agora, mostrando o tempo
que tu tens que fazer o espermograma depois da varicocele. E isso, desde que eu fiz a minha residência, quando eu falava para os pacientes em 18 meses, hoje o que a gente tem são 3 meses. Então, isso mudou muito, porque hoje tu não vai atrasar mais uma indicação de fertilização, uma indicação de técnica de reprodução por causa da cirurgia. Né? O que antigamente diziam para os pacientes, não vai lá com o Francis operar lá que tu vai perder tempo, porque só daqui 18 meses tu vai ver um resultado. Não, hoje a gente tem estudos já mostrando, tem estudos bem atuais, mostrando que em 3 meses tu faz o primeiro espermograma. Se ele não melhorou, não vai melhorar. Se ele melhorou, em 6 meses, ele pode melhorar mais. Mas se ele não melhorou em 3 meses, pode já usar outra tática, porque essa daí não vai funcionar. Então, acho que isso também é importante, já que a gente não falou muito de varicocele, mas isso é um alerta que a gente tem que ter, né, para justificar a indicação da cirurgia. Tu sabe, cara, até complementando aí o teu raciocínio, né, que a varicocele, mesmo em casais onde a esposa já tem próximo dos 40, 38, 39, enfim, tem uma varicocele com uma oligospermia severa, é aquele paciente que tu sabe que ele não, por mais que ele melhore, não vai ter uma gravidez espontânea, né? Tanto pelo fator misto aí, mas mesmo só pensando no lado dele. Mas isso já está, isso é comprovado, tem N trabalhos mostrando de que o sucesso da ICSI é superior em pacientes pós-operados de varicocele. Então, tu tem que fazer sempre, na verdade, quando cai direto na clínica de fertilização com colegas ginecologistas, não, já vamos fazer aqui, não temos tempo a perder. Não, mas não é assim, né? Qualquer fator que tu melhore da qualidade do sêmen, melhora para eles, diminui aborto, melhora a taxa de fertilização deles lá também, né? Então, a varicocele, mesmo nos casos assim, supostamente perdidos, tem que tratar. E outra, se é uma varicocele que causou todo esse dano aí, é uma varicocele que ela pode seguir progredindo. A hipotrofia do testículo dele pode ir piorando, né? Daqui a pouco as taxas de testosterona dele podem ir decaindo, geralmente já estão mais baixas, né? Então ainda tem aquela esperança de, quem sabe, aumentar uns 100 pontos a testosterona dele no pós-operatório. Então, assim, é uma doença que está causando dano no testículo. Eu falo para os pacientes, nesse caso, eu falo assim, olha, independente da sua fertilidade, tem indicação de cirurgia, tá um testículo já hipotrófico, já tem uma varicocele bem evidente, tem a vida pela frente, tem que ter uma reserva de testículo, né? Então, eu penso assim, né? Mesmo que... E outra, 3 meses, 6 meses, isso não vai mudar o desfecho, né? Geralmente, da esposa, uma questão, como tu falou, hoje em dia não se espera 1 ano e meio, 3 meses, tu já pode ir lá fazer tua ICSI, mas vai daqui 3 meses, espera um ciclo de espermatogênese, supostamente já vai estar melhor e as tuas chances lá vão ser superiores, né? Isso já é comprovado. Isso pode falar de boca cheia para o paciente, tem bastante documentação em cima disso, né? Sim, tem. O resultado da ICSI de homens que operaram a varicocele são melhores, principalmente pela melhora da fragmentação do DNA. Então, a gente não está falando só de melhora de espermograma. E como tu falasse, se o casal não vai engravidar espontaneamente, isso não significa que tu não deva operar. Tu vai operar, no nosso país, a fertilização in vitro, ela é 95% das vezes no mundo privado, né? O público, ele contribui muito pouco, então são pacientes que vão investir uma certa quantidade financeira, e aí se tu leva o indivíduo sem a varicocele, tu aumenta a chance da gravidez na primeira tentativa. Isso tu também vai estar ajudando, né, o casal. E às vezes tu até melhorando o espermograma dele, tu vai melhorar a chance da gravidez espontânea do segundo filho. Não necessariamente tu está querendo melhorar só o primeiro. É bem como tu falou, é uma doença que afeta o teu testículo. Tem a ver com fertilidade? Tem, mas não é só nisso que a gente está pensando. Até porque nós não somos donos de clínica de fertilização. Nós somos urologistas que trabalhamos com a saúde masculina e estamos ajudando na fertilidade, mas não deixamos de pensar na saúde como um todo, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Tá ótimo. Alguém tem mais uma colocação para fazer? Roberto Milton quer perguntar alguma coisa? Camilo?
França já perguntou. Tá ótimo, então. Leandro, quer terminar fazendo uma finalização, um comentário final? Olha, é excelente a gente poder discutir aí com pessoas que têm maior experiência e vivência que tu, né, numa situação dessas. Então, fico bem contente aí de todos esses comentários e fico feliz aí de poder expor e levantar todas essas discussões. Eu acho que o espermograma, como eu falei, tem assunto para fazer N aulas aí. Ou, em outro momento, podemos aprofundar com os testes funcionais, dá para fazer um dia só com fragmentação, enfim, né? Ou até explorar outros quesitos, né? Varicocele, tem muitos pontos aí de infertilidade que a gente pode, né, discutir, que geram discussões, e acaba que, mesmo o colega que não tem, assim, né, para o urologista geral, ou para qualquer um, né, que lide com urologia geral, mesmo que não tenha muita afinidade, não goste da infertilidade, vai se deparar, vai chegar lá o paciente com espermograma e tudo mais, e tu tem que definir alguma conduta, né? É teu papel saber, assim, pelo menos uma noção do mínimo, né? Para não ir para todo mundo, para clínicas. Hoje a gente sabe que tem uma super indicação das fertilizações assistidas, isso aí, a gente já sabe disso. Então, é nosso papel tentar frear da forma, assim, uma forma saudável e correta, né? Fazer a parte masculina, proporcionar tudo que tu puder de melhor para a fertilidade do homem, né? E é isso aí, e qualidade de vida para eles todos aí, né? Mas foi muito boa a discussão aí, fico bem feliz aí com a nossa discussão de hoje. Tá. Caio, quer finalizar? Sim, então, agradecer aí o Leandro aí pela excelente aula para nós, agradecer o Henrique aí pela oportunidade e os colegas que ficaram aí até agora aí com a gente e dizer que é um prazer aí estar com vocês e estamos juntos aí toda semana, toda quinta-feira, contem aí com a minha presença aí. Então, Tá, pessoal? foi um prazer estar junto com vocês de novo. Leandro, obrigado pela excelente aula. Caio, obrigado pela excelente participação. E até semana que vem. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite.